estudante! Como você está? Tem tomado todos os cuidados para continuar se mantendo saudável, como por exemplo, usado a máscara, evitado aglomerações e passado álcool em gel? Espero que sim! E em relação às atividades escolares, está conseguindo acompanhá-las, realizá-las? Tomara! Sou o professor Léo Machado e antes de começar a nossa aula de hoje, vou me autodescrever. Sou preto, de pele parda, olhos castanhos, cabelos pretos, curtinhos na lateral e arrepiado para cima. Uso uma barba no estilo cavanhaque. Estou utilizando uma camisa azul e calça jeans. Também estou sentado em uma cadeira gamer. No meu fundo existe uma tela de televisão compondo o cenário e do meu lado um computador. Esse sou eu e vamos à aula de hoje. Ah, você já baixou o aplicativo Rio Educa em Casa? Você também pode acompanhar as aulas por lá, além de ter acesso a outros conteúdos muito legais. E o mais bacana é que para você acessar esse aplicativo, nem precisa gastar da tua internet. Que demais isso, não é mesmo? Então já sabe, se você ainda não baixou, corre na loja de aplicativos do seu celular e baixe gratuitamente o aplicativo Rio Educa em Casa. Vamos começar a aula de hoje conhecendo uma contação muito especial. Espero que você goste. Se liga aí! Contação da lenda indígena As Lágrimas de Potira. Livro Contos Tradicionais, Fábulas, Lendas e Mitos. Autora Denise Oliveira. Editora Escola Ativa. Muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás em busca de pedras preciosas, existiam, por aquelas partes do Brasil, muitas tribos indígenas vivendo em paz ou em guerra e segundo suas crenças e hábitos. Numa dessas tribos, que por muito tempo manteve a harmonia com seus vizinhos, viviam Potira, menina contemplada por Tupã com a formosura das flores, e Itajibá, jovem, forte e valente. Era costume na tribo as mulheres se casarem cedo e os homens assim que se tornassem guerreiros. Quando Potira chegou à idade do casamento, Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro. Não havia como negar que se amavam e que tinham escolhido um ao outro. Embora outros jovens quisessem o amor da indiazinha, nenhum ainda possuía a condição exigida para as bodas, de modo que não houve disputa, e Potira e Itajibá se uniram com muita festa. Corria o tempo tranquilamente, sem que nada perturbasse a vida do apaixonado casal. Os curtos períodos de separação, quando Itajibá saía com os demais para caçar, tornavam os dois ainda mais unidos. Era admirável a alegria do reencontro. Um dia, no entanto, o território da tribo foi invadido por vizinhos cobiçosos, devido à abundante caça que ali havia, e Itajibá teve que partir com os outros homens para a guerra. Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo, levando sua gente em armas, sem saber exatamente o que sentia, além de tristeza de se separar de seu amado por um tempo não previsto. Não chorou como as mulheres mais velhas, talvez porque nunca houvesse visto ou vivido o que sucede numa guerra. Mas todas as tardes ia sentar-se à beira do rio, numa espera paciente e calma, alheia aos afazeres de suas irmãs e à algazarra constante das crianças, ficava atenta, querendo ouvir o som de um remo batendo na água e ver uma canoa despontar na curva do rio, trazendo de volta seu amado. Somente retornava a Tabá quando o sol se punha e depois de olhar uma última vez, tentando distinguir no entardecer o perfil de Itajibá. Foram muitas tardes iguais, com a dor da saudade aumentando pouco a pouco, até que o canto da araponga ressoou na floresta. Dessa vez, não para anunciar a chuva, mas para prenunciar que Itajibá não voltaria, pois tinha morrido na batalha. E pela primeira vez, Potira chorou. Sem dizer palavra, como não haveria de fazer nunca mais, ficou à beira do rio para o resto de sua vida, soluçando
tristemente, e as lágrimas que desciam pelo seu rosto, sem cessar, foram se tornando sólidas e brilhantes no ar, antes de submergir na água e bater no cascalho do fundo. Dizem que Tupã, condoído com tanto sofrimento, transformou suas lágrimas em diamantes para perpetuar a lembrança daquele amor. Você já conhecia essa contação? Gostou da história? Espero que sim! Você sabia que Potira é o nome de um bairro do município de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais? E que Itajibá é o nome de um município baiano? É muito curioso perceber que a cultura indígena está presente no nosso dia a dia e muitas das vezes nem nos damos conta. E você já parou para pensar em como os povos originários explicam o surgimento dos seres e das coisas, como por exemplo, o dia, a noite, animais e plantas? A existência de alguns seres, coisas e fenômenos da natureza, antes de serem estudadas e explicadas pelos cientistas, foi interpretada por diferentes povos em vários lugares do mundo. Foi assim também com os indígenas brasileiros. Eles criaram muitas histórias para explicar a origem das coisas. Mas é importante frisar que para os povos originários não existem lendas nem mitos, mas sim sua crença cultural e a sua forma de enxergar e entender o mundo. Uma dessas histórias foi justamente a narrativa sobre as lágrimas da Potira, que explicam o surgimento dos diamantes. E por falar nessa lenda, vamos ver uma versão para a mesma contação, agora com ilustrações. Se liga aí! A lenda de Potira, o surgimento dos diamantes. Conta a lenda que Potira era uma índia que vivia feliz com o índio Itajibá. Mas um dia, sua aldeia declarou guerra à aldeia vizinha e ele teve de partir para a luta. Potira foi inundada de tristeza, mas não derramou uma só lágrima, na esperança de que seu amado índio voltaria vivo. Mas, passados alguns dias, Itajibá não regressava da guerra, e foi aí que ela recebeu a notícia que seu amado não voltaria da luta, pois havia morrido como um herói. Potira, então, perdeu a serenidade e chorou sem parar à beira do rio, e a sua dor impressionou Tupã, manifestação de um deus na forma de um trovão, que, para perpetuar a lembrança daquele grande amor, transformou as lágrimas da Índia em diamantes. E você sabia que, além das lendas, existem histórias escritas por mulheres indígenas? Recomendo, por exemplo, a leitura da obra da Maria das Graças Ferreira, conhecida pelo nome indígena Graça Graúna, descendente de potiguaras, e que tem diversos livros com essa temática. Existe ainda uma outra lenda indígena que também envolve uma personagem feminina como protagonista e que tem relação com o surgimento do girassol. Você já ouviu falar da Jurema? Se liga aí! A lenda de Jurema, o surgimento do girassol. Quando tinha poucos meses de vida, Jurema foi abandonada por sua mãe aos pés do arbusto da planta que lhe deu o nome, mas foi resgatada pelo caboclo Tupinambá, por quem foi criada. Jurema cresceu forte e destemida e acabou virando cacique e a primeira guerreira mulher de sua tribo, pois sua força, agilidade e conhecimento da mata tornaram-se uma lenda por todo o continente, ficando conhecida como a Mãe Divina Encarnada. E nada causava medo na cabocla, até o dia em que ela encontrou o seu maior adversário, o amor. Jurema se apaixonou por Huascar, caboclo de uma tribo inimiga chamada Filhos do Sol, que
que havia sido capturado em uma batalha. E como estava muito encantada por ele, decidiu libertá-lo, mesmo sabendo que seria expulsa da sua tribo por traição. Na fuga, seu próprio povo a perseguiu. Em meio à chuva de flechas, Jurema entrou na frente e protegeu o seu amado, entregando a sua vida por ele, e conseguiu escapar. E no lugar que Jurema caiu, nasceu uma planta robusta e resistente, de um amarelado intenso e que sempre ficava virada para o astro maior, o Sol. Nasceu o girassol. A história da Jurema vem do Nordeste e é uma espécie de Romeu e Julieta, versão tupi-guarani, pois conta a história de amor entre duas pessoas de etnias rivais. Aproveitando esse ensejo, quero recomendar para a leitura uma outra autora chamada Márcia Cambeba. Ela é da etnia Cambebas, tendo nascido na aldeia Ticuna. Ela é geógrafa e especialista sobre o território e identidade da sua etnia. Como poeta, adotou o nome indígena Uaina. Sua poesia mostra as semelhanças com a literatura de cordel e reflete a violência contra os povos indígenas e os conflitos trazidos pela vida na cidade. Muito interessante ver mulheres indígenas se destacando não apenas nas lendas, mas também na vida, não é mesmo? Interessante também será a nossa última lenda, contando a história de Jupira, que tem relação com a lenda de Jurema. Se liga aí! A lenda de Jupira, a cabocla flecheira. Cabocla Jurema, após desencarnar, tornou-se uma criatura divina por ganhar a admiração de muitas pessoas e, junto ao caboclo Sete Flechas, entidade de cura e proteção, deu à luz a 4 filhas, sendo sua primogênita Jupira. Jupira, enquanto encarnada, foi criada e viveu entre os índios caetés, do interior de Alagoas, e sua tribo praticava o canibalismo em rituais de sacrifício como forma de mostrar sua força aos conquistadores. Jupira era feliz, inquieta e sabia manejar lanças e arcos como ninguém. E justamente por isso ficou conhecida como a Cabocla Flecheira. Ela buscava sempre ser justa, mas seu pai terreno não gostava que ela se envolvesse em pendengas masculinas, mas esse não conseguia contê-la. Ela precisava se posicionar e ter voz ativa. Em certa ocasião, Jupira, que estava noiva do índio Juperê, entrou em combate com portugueses que invadiram suas terras e acabou morrendo fazendo o que mais gostava, lutando. Muito bacana aprender um pouco mais sobre todo esse conhecimento tupi-guarani, não é mesmo? Bem, vamos chegando ao final da aula de hoje e, ao final, uma importante reflexão pode ser feita. Dentro de uma sociedade patriarcal, ou seja, onde o homem tem voz dominante e sexista que menospreza as mulheres, colocando-as em segundo plano, é possível trazer contações com protagonistas do gênero feminino, estimulando assim uma possível sororidade, ou seja, um sentimento que une as mulheres numa rede de solidariedade e empatia. Se liga, seja paciente e busque ter ações gentis com as pessoas. Vivemos tempos difíceis em meio a essa pandemia e muita gente está emocionalmente doente. E nesse contexto, as tuas ações de gentileza podem fazer parte da cura do coletivo. Vamos então chegando ao final da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom estar com você. Continue estudando e se protegendo. Te aguardo nas próximas aulas. E não deixe de acessar a sala de leitura e o Rio Educopédia no seu aplicativo Rio Educa em Casa. Um grande abraço e nos vemos na próxima!